importante que pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Está escrito, irmãos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então, tantos hoje necessitam ouvir a palavra do Senhor, especificamente aquilo que eu vou ministrar da parte de Deus hoje. Talvez a pessoa não esteja online agora, que você queria que ela ouvisse essa palavra, mas essa pregação vai estar salva lá no YouTube, no canal da igreja, tá? Então está aqui o nosso símbolo, esse é o nome da nossa igreja, Igreja do Evangelho Pleno Vivo. Vai estar esse símbolo lá quando você entrar no canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal e compartilhe as pregações que nós estamos deixando lá. Todo culto eu deixo, a pregação do culto online fica lá no YouTube. As pessoas quando acabar essa live. Vamos lá, está pronto? Teu coração está pronto para ouvir a palavra de Deus? Então vamos lá. Hoje, lendo a palavra e me dedicando naquilo que Deus queria falar, o importante é entender que eu sempre digo a Deus: Senhor, não me deixe trazer nada para a tua igreja sem que antes o Senhor fale comigo com essa palavra. Ou seja, o primeiro a ser impactado com o que eu ministrei, ou com o que eu vou ministrar agora, fui eu, ao estudar e ao me aprofundar em intimidade com Deus na tarde de hoje, para que nessa noite eu pudesse chegar aqui e ministrar essa palavra. Nós estamos vivendo um tempo agora, um tempo muito difícil. Na verdade, essa geração nunca viveu um tempo como esse. Amém? Ninguém nunca viveu. Ninguém, eu estou falando dessa geração. Essa geração não conheceu uma crise igual a essa. Nós nunca imaginamos que nós seríamos capazes de viver o que estamos vivendo hoje. Eu vou até corrigir, porque eu disse que ninguém nunca viveu, mas na verdade algumas poucas pessoas vivenciaram isso em uma pandemia, salvo engano, em 1938, não tenho certeza, mas por aí, que foi a gripe espanhola. Alguns passaram pela gripe espanhola, superaram e estão vivendo hoje o Covid-19. Alguns já superaram e outros vão superar, enfim. Mas a grande massa dessa geração nunca viveu uma crise como essa. E a minha indagação com Deus foi: o que eu devo fazer em meio à crise? O que é que você deve fazer? Deus tem resposta e direção para você. Então, o que eu devo fazer em meio à crise? É importante que eu pare e entenda que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter uma postura em meio à crise. Eu não estou falando apenas da crise referente à pandemia, porque é de conhecimento de todos que existem vários tipos de crises. Existe a crise emocional, existe a crise espiritual, existe a crise financeira, existe a crise profissional, ou seja, existem dezenas de tipos de crise. Então, tem pessoas que não foram atingidas pela crise da enfermidade. Ou seja, ele não adoeceu, mas ele não significa dizer que não está vivendo uma crise. Primeira coisa, eu tenho que entender, antes de começar a ministrar sobre isso, eu preciso saber primeiro o que é crise. Eu não posso te ensinar aqui agora, eu não posso te instruir a o que fazer em meio a uma crise, se você não compreender primeiro o que é crise.
Ok? Então, compartilhe essa live agora. Silvânia, Deus te abençoe, minha querida. Está saudando aqui com a paz do Senhor. Se eu passar aqui, me ajuda aí, tá? Eu quero cumprimentando os irmãos que vão entrando aí, tá? O que é crise, gente? Se quem está em casa aí agora, o que é crise? Todo mundo vai querer responder que crise é algo ruim, sim ou não? Nós vamos dizer que crise é algo ruim. Não é o que todo mundo vai logo dizer, missionária? Que crise é algo ruim. Mas se eu for para a origem da palavra, se eu me aprofundar no que de fato significa entendido, o seu original significa um momento de evolução que vai definir na minha vida algo ruim ou bom. Vou ser mais claro. No dicionário Aurélio, se você colocar ou no Google lá, pesquisar significado de crise, vai estar assim: momento que define a evolução de algo ou alguém para melhor ou pior. Então, na verdade, crise é uma oportunidade que eu tenho para evoluir para melhor ou para pior. Então, a questão é muito importante que eu entenda, à luz da palavra de Deus, o que eu devo fazer em meio à crise, em meio ao momento que define a evolução da minha pessoa ou do meu povo para bom ou ruim. A questão é a minha postura diante da crise. O que é que eu tenho feito diante da crise? Nós começamos a falar aqui, desde quando começou, antes de começar a quarentena. Deus já me deu uma palavra ainda no último culto da igreja, falando acerca da estabilidade. Então, quando eu entro numa crise, e eu quero dizer que há crises que são involuntárias, há crises que eu entro porque eu quero entrar. Concorda comigo? Sim. Tem crise que é eu que quero entrar, que é a minha desorganização que me faz entrar. Mas tem crise que eu não fiz por onde. Eu não fui o mentor da situação. Mas eu tenho que aprender a administrar. E crise, gente, crise é algo que toda pessoa passa. Seja ela de Deus, seja ela não de Deus, enfim, todo mundo passa por crise. Como eu falei, nós temos crises emocionais, espirituais, financeiras, profissionais, crises existenciais. Tá? E aí eu olho para a palavra de Deus e eu encontro dezenas de homens que viveram uma crise na sua vida. E a postura da crise que ele viveu definiu o seu futuro. A forma com que o indivíduo lidar com a crise define o seu futuro. E aí eu quero trazer para você agora o que está descrito lá no livro de Jonas. A história do autor do livro de Jonas. Você que não conhece, e você que já conhece a história de Jonas, você vai ver que Jonas viveu uma crise existencial. E sabe por que a crise de Jonas recaiu sobre ele? Porque Deus não fez o que Jonas queria que Deus fizesse. E esse é o grande problema. Quando eu não entendo que a minha vida, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo em você.
quando Cristo vive em mim e os meus planos não dão certo, eu não vou entrar em crise, porque eu sei que os planos de Deus são maiores do que os meus planos. O que você tem que entender é que os planos de Deus da sua vida são maiores que os teus. Compartilhe essa live para abençoar a vida de alguém agora. Só que Jonas, ele queria que Deus fizesse do jeito dele. Deus dá uma ordem a Jonas, para que Jonas fosse pregar o arrependimento. Na verdade, para que Jonas fosse pregar a destruição de uma cidade chamada de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas reluta contra o chamado de Deus. E a Bíblia diz que Deus manda que ele vá para Nínive e pregue lá o arrependimento. Porém, Jonas foge do plano de Deus e vai para uma cidade chamada de Tarsos. E aí é linda a história, porque a palavra do Senhor diz que operando Deus ninguém impedirá. Amém? Aquilo que Deus tem na sua vida, Ele vai cumprir. Isso é um fato. As pessoas não vão frustrar os planos de Deus na tua vida. As pessoas não vão impedirem o plano de Deus na sua vida. O diabo não vai impedir o plano de Deus na sua vida. Apenas uma pessoa é capaz de impedir o plano de Deus de se concretizar na minha vida. E não é o diabo, e não são meus amigos, e não é a igreja, e não é a minha família. A única pessoa sou eu mesmo. Tem gente entrando aqui? Quem está aqui? Marcos Moraes. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Compartilha aí, Marcos, nossa live. Meu amigo Marcos. Amém? Deus te abençoe. Você e sua família, meu querido. Saudade sua, viu? Vamos tomar um café logo que acabar essa quarentena, Marcos. E aí, gente, a Bíblia diz que Jonas desobedece a Deus e vai para Tarsos. Eu não vou me deter nisso aqui não, porque isso você já sabe. Ele deveria ir para Nínive. Você sabe a história? Termina aqui. O barco em que Jonas estava quase foi naufragado, quase afundou pela a braveza do mar. Até então, como você sabe a história, Jonas sabia que o motivo do mar revolto era a sua desobediência. Gente, presta atenção aqui. Tem crise que vem por causa da desobediência, viu? Eu falei que tem crise que vem porque a gente não fez nada, mas tem crise que vem por causa da desobediência. Pastor, o que eu devo fazer então em meio à crise, aonde eu sou o causador dela? Arrepender, confessar, deixar, aí você vai alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que é que Jonas faz em meio à crise? E é tão interessante, gente, porque a crise que Jonas entrou não estava prejudicando só ele e a todos que estavam no barco. É por isso que tem gente que passa pela nossa vida e deixa um rastro de destruição, porque ele está numa crise por causa do pecado, da desobediência, e ele está destruindo todo mundo que passa na vida dele. Tem gente que ele é igual a barata. Aonde ele passa, ninguém quer mais. Sabia disso? Pega lá, não sei qual a comida que você gosta. Eu gosto de chop suey. Pega lá aquele pratão com uma saudade daquele macarrão. Pega lá aquele pratão de chop suey, chega e vê uma barata ali, viva. Quem come? Ninguém. Só para destruir, mas Deus vai
repreender essas pessoas em nome de Jesus. E aí Jonas está agora prejudicando não só a ele, mas a todos que estão com ele. Mas Jonas confessa e deixa. Só que ele não alcançou a misericórdia do homem, tá, gente? Ele confessou e a Bíblia diz que os tripulantes do barco jogaram Jonas no mar. Você sabe a história. Até as crianças sabem a história. Um peixe foi, engoliu Jonas, e Jonas foi obedecer a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, e foi para Nínive pregar. Compartilha aí, gente, em nome de Jesus. Moral é que Jonas chega em Nínive, arrecado da vida, porque Jonas ainda está em crise, gente. Tá? Jonas ainda está em crise. Vocês vão ver isso mais na frente. Deus quer te tirar dessa crise que você está vivendo hoje. Seja ela financeira, emocional, espiritual, profissional, familiar, sua crise existencial. Deus quer te tirar dessa crise. Porque não significa dizer que quando o mar e o vento se acalma, que eu saí da crise. Não significa que está tudo bem. Jonas sai do mar bravio, vai para Nínive, e lá ele prega o arrependimento. E a Bíblia diz que ele, enquanto prega o arrependimento, ele sobe a uma montanha essa que dava condição a Jonas de ver a cidade de Nínive de longe, e Jonas ficou ali esperando para que Deus destruísse a cidade de Nínive. Porque Deus havia dito a Jonas: vá lá, diga ao povo, ou eles se arrependem, ou eles deixam o pecado, ou eles mudam, ou eu vou destruir a cidade de Nínive. E Jonas subiu, pregou e subiu para esperar a destruição da cidade de Nínive. Jonas não contava com algo chamado de arrependimento. A Bíblia diz que a cidade, que o governante da cidade decretou jejum. Ele disse: ninguém come, não come mulher, homem não come, criança não come, nem animal vai comer, todo mundo vai ficar de jejum, até Deus ter misericórdia de nós. Aleluia, que lindo! Só que Jonas não viu essa parte. Jonas pregou a destruição e foi embora. Aí vai Deus agora e diz que não vai destruir Nínive. Deus diz assim: eu me arrependi do mal que iria lançar sobre os ninivitas. Quem está em crise não consegue entender o plano de Deus. Quem está em crise não aceita a misericórdia de Deus na tua vida. Quem está em crise quer ver você lá embaixo, igual quem está em crise. Quem está em crise não sabe o que é misericórdia. E diz a palavra de Deus que Jonas ficou irado com Deus. Está lá, Jonas capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 já diz o seguinte: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. O que foi que desagradou a Jonas? Foi Deus ter perdoado Nínive. Ali diz que o Jonas ficou irado, versículo 2 do capítulo 4 de Jonas, e orou ao Senhor. Jonas, viu, gente? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi estas as minhas palavras, ainda estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis. Olha só: pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Gente, perceba, o próprio Jonas está dizendo
que ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, grande benignidade, e que se arrependia do mal. Só que Jonas estava acostumado a viver a bondade de Deus na vida dele. Mas quem está em crise não quer que o outro viva. Pastor, por que o senhor afirma? Porque eu estou afirmando. À luz da palavra de Deus, eu afirmo que Jonas estava em crise. E a crise de Jonas ela é existencial. Isso começou desde quando ele mesmo disse que fugiu. Se preveniu. Fugindo. Gente, presta atenção aqui. Eu não sei como você já ouviu essa palavra. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, ele não foi para Tarsus pregar. Tem gente que ainda diz, ele foi pregar em Tarsus. Não, ele fugiu para Tarsus, é diferente. Perceba o grau da crise existencial de Jonas. Ele foge, depois ele é lançado no ventre do peixe, termina indo para Nínive. Lá, cheio de crise existencial, ele prega, quer ver a destruição, e aí diz que ele se ira. Pastor, mas aonde é que diz que Jonas estava em crise? Versículo 3 do capítulo 4. As palavras de Jonas é de alguém que está em crise existencial. Olha só o que ele disse. Ainda orando, Jonas, peço-te, pois, Senhor, que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Característica de quem está em crise existencial. Que mesmo dizendo ele, mesmo o próprio Jonas verbalizando a bondade de Deus, ele não estava aceitando a bondade de Deus em Nínive. E ele queria, por fim da força, que Deus destruísse Nínive. Quem está em crise não entende a misericórdia. É por isso que Deus é misericordioso na minha vida, na tua vida. Mesmo muita gente sem querer, querendo que você falece, querendo que você não desse certo, querendo que você quebrasse a cara. Aí Deus, não, porque eu disse a ele que ia castigar ele, eu disse a ele que ia pagar o preço, mas ele se arrependeu do mal que ele fez. E voltou a prática. Sulima, não é isso? Você já veio em nome de Jesus. Estava em crise, sim ou não, Jonas? Existencial. Gente, olha para cá, vem cá, você aí em casa agora. Escute aqui. Preste atenção aqui no que eu vou falar para você agora. Ô meu irmão, minha irmã, Deus também ama quem está em crise existencial. Deus também tem planos para quem está em crise. Sabe aquela pessoa que eu falei que é igual barata, que passa destruindo a vida de todo mundo, deixando um rastro de destruição? Deus também tem plano na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus queria agora curar a crise existencial de Jonas. Eu já te respondi aqui. Primeira coisa que eu devo fazer em meio à crise é identificar o que me levou a entrar na crise. O que levou Jonas a entrar na crise foi a sua conduta, foi a dureza do seu coração, foi o seu pecado, foi a sua rebeldia, a sua desobediência o levou à crise. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jonas está lá. Coisa de meio-dia, Cláudio, não sei a hora, a Bíblia não diz a hora certa, mas um sol escaldante. E Deus diz assim, é hoje que eu vou curar o coração de Jonas. É hoje que eu vou ensinar meu filho
sobre amor. E a Bíblia diz que está Jonas lá esperando Deus destruir Nínive. E a Bíblia diz que do nada nasce uma árvore. Do nada. Deus é Deus, né, irmãos? Do nada, que coisa de filme, não tem? Nasceu uma árvore e fez uma sombra. O sol estava castigando Jonas. A árvore veio e fez uma sombra. A Bíblia diz que logo Jonas alegrou-se. Aí a Bíblia diz, instantes depois, o mesmo Deus que fez a árvore nascer do nada, destruiu a árvore. Quando Deus destruiu a árvore, pra quê? Aí foi que Jonas virou no siri. Aí foi que a crise existencial de Jonas aumentou. Ele disse, será possível que até uma árvore que me dava sombra, o Senhor destruiu? Qual mal essa árvore te fez? Qual foi o mal que essa árvore te fez para que o Senhor destruísse essa árvore? O que é crise? Momento que define a evolução de algo ou alguém para melhor ou pior. A crise de Jonas. Agora Deus viu oportunidade para que Jonas crescesse. Quando Jonas disse isso, Deus chamou Jonas. Jonas, como é que é? Você está preocupado com uma árvore. Você está tão revoltado dessa forma por causa de uma árvore que hoje nasce, amanhã é lançada no fogo. Mas quantos meus filhos, em relação aos ninivitas, que não sabem distinguir nem o que é esquerda, nem o que é direita, você acha que eu não vou usar de misericórdia, Jonas? Deus aproveita a crise para curar Jonas agora. Aproveite o momento que nós estamos vivendo para evoluir positivamente. Evolua positivamente. Confesso que essa quarentena, essa crise global me fez evoluir positivamente. Com a minha família, com Deus, com as minhas prioridades, com a obra de Deus. Veja que nós não deixamos um dia de fazer culto aqui. A nossa igreja, a igreja do Evangelho Pleno Viva, não parou um dia de fazer culto. O nosso compromisso com Deus só aumentou. Porque nós usamos a crise para evoluir positivamente. Amém? Então, o que eu devo fazer em meio à crise? Identifique qual é o tipo da crise. Primeira coisa, identifique qual é o tipo da crise que você está vivendo. Identificou a crise? Segundo ponto, é necessário que você descubra por que você está nessa crise. Se foi uma circunstância ou se foi você que criou a crise. Se você criou a crise, eu te ensinei aqui, à luz da palavra de Deus, que a forma de sair dela, ou de evoluir positivamente nela, é o arrependimento. É o abandono da prática. É a volta ao primeiro amor. E Deus está usando isso hoje para evoluir a nossa vida. Irmã Elisane, para o Senhor, minha querida, Deus te abençoe, saudade sua, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. E a crise que eu não provoquei? E a crise que eu não gerei? Vamos lá. Jó. Jó foi um cara que viveu
Então Jó viveu uma crise financeira, emocional. Jó chegou a viver porque eu não vejo Jó questionando a perca da sua riqueza. Tá? Ele tenta até no momento, o Jó tenta até meio que justificar, quando, na minha concepção erroneamente, ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Então ele meio que camufla a sua crise. Aí eu olho para Jó e parece que Jó não estava em crise. Não, pastor, porque perder bem financeiro não é crise. Ele não sentiu. Perder a família não é crise, ele não sentiu. Ele estava sim em uma crise. E a pior crise que ele entrou foi a emocional. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 1, diz que depois disso, depois de tudo que aconteceu, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Isso não é uma crise não, gente. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. O versículo 3 do capítulo 3 diz: pereça o dia em que nasci, a noite em que disse foi concebido um homem. No 1 eu já tinha dito. Depois disso abriu a boca Jó e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele está amaldiçoando até a noite. Até o dia, a boca que disseram foi concebido um homem. Então perceba que Jó está vivendo uma crise que ele não foi o causador dela. Ele não fez por onde, porque o próprio Deus diz a Satanás: tenho observado o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, se desvia do mal. Ou seja, perceba que Jó, ele não cria uma crise para ele. Ele não cria uma situação. Ele não fez por onde entrar. E perceba o fruto daquilo que Jó viveu. Porque a Bíblia diz que depois que a crise passa, Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. O que eu devo fazer na crise que eu entro, que eu não sou o causador dela? Eu devo me manter fiel. Eu devo me manter adorando a Deus. Eu devo me manter nos princípios da palavra de Deus. Mas pastor, eu não fiz nada para viver isso. Então se mantenha fiel, porque Deus vai mudar a tua história e exaltar a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia! Oh, da Candarabaxé, aleluia! Ele vai mudar a história. Se mantenha fiel. A Bíblia diz que em meio a toda a crise que Jó viveu, ele se lançou em terra e adorou ao Senhor. Ele adorou em crise. Essa é a questão. Eu não posso me esquivar de ir para a igreja em meio à crise. Ah, pastor, porque meu casamento não está dando certo, a minha finança está ruim, a minha vida sentimental está horrível, os meus filhos não me respeitam. Eu não posso pegar a crise e me isolar, porque o isolamento vai gerar sua morte. O isolamento te faz vulnerável. Quem tenta se isolar se torna vulnerável, se torna presa fácil para Satanás. E eu te provo isso. E isso é muito claro até no reino animal. A leoa, quando vai caçar, ela geralmente escolhe a presa vulnerável, a que está doente,
a que se afastou do rebanho, os retardatários. Ela nunca vai dentro da manada para buscar uma presa. Ela vai atrás da presa que se isolou. Deus está mandando te dizer que você não pode se isolar. Pare de se isolar. Para você saber que é Deus que fala com você, no seu isolamento, você pensa em fazer coisas que você jamais teria capacidade de dizer a alguém que você iria fazer. Quando você se isola, você se torna presa fácil. Então eu entrei na crise, não sou o causador dela, mas estou nela, então eu vou adorar ao Senhor em meio à minha crise. E quem está te falando aqui agora é alguém, é um pastor que viveu situações terríveis na sua vida. Em todas as áreas existenciais, ministeriais, emocionais, profissionais, financeiras. Eu já vivi situações terríveis. Algumas que eu provoquei, outras que não fui eu, mas eu estava nela. Mas em todas elas eu adorei ao Senhor. Quando tinha que pedir perdão, eu pedia perdão e me levantava. Quando eu tinha que adorar, então eu adorava. Essa é a situação, essa é a questão. E eu nunca me isolei. Eu podia estar deslacerado, eu ia para a igreja. Nem se eu pegasse o violão e só chorasse. Quantas vezes eu peguei o violão para cantar e eu começava a dar as notas, mas o choro se misturava com as palavras e eu só chorava. Porque eu estava vivendo uma crise. E mesmo em meio à crise, eu escolhi adorar a Deus. Se você está na crise, gente, em alguma dessas crises, se você não é o causador dela, o segredo é você adorar, meu irmão. Eu vou terminar falando só mais de uma pessoa aqui. Moisés. Moisés viveu várias crises na sua vida e no seu ministério. Desde da sua juventude, antes de ser um líder do povo. Moisés era neto de um rei, por adoção. Mas Moisés era neto de rei, criado com toda a regalia do palácio. Mas isso não isentou Moisés de estar numa crise. Quando ele comete um homicídio, matando o egípcio com a sua própria mão e enterrando com as suas próprias mãos. Mas aí não é dessa crise que eu quero falar dele. Eu quero falar de uma crise, ele já como homem de Deus. Ele como líder. Porque a gente tem uma ideia falsa de que quem é mulher de Deus e quem é homem de Deus não passa por crise. E essa é a maior mentira. E o pior é quando o pastor, quando a mulher e quando o homem de Deus, ele quer, por fim da força, que as pessoas o enxerguem como alguém que não entra em crise. E aí ele entra em crise e se isola, para que ninguém fique sabendo que ele está em crise. Quando na verdade a palavra do Senhor diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. É sobre isso que eu quero falar. Moisés entra numa crise, e a Bíblia diz que uma vez que ele conseguiu libertar o povo do cativeiro de Faraó, ele agora se vê novamente beirando a morte. Não só a morte dele, mas a morte do seu povo. Aí eu falo de mulheres, idosos, crianças, que morreriam à espada,
porque a direção do líder não foi suficientemente eficaz. E aí, como você sabe a história, Moisés se depara com o Mar Vermelho. À sua esquerda e à sua direita, montanhas. Atrás de Moisés, o exército de Faraó. E na sua frente, o Mar Vermelho. Moisés já vinha dando sinais de que não estava bem. Essa é a questão. Quem não está bem, ele começa a dar sinais. Você lembra quando ele com o povo, a Bíblia diz que ele toca na rocha. A Bíblia diz que ele feriu a rocha. Ele batia na rocha com a sua vara, com raiva, sinal de quem já estava em uma crise. Quando ele está agora diante do Mar Vermelho e atrás dele Faraó, ele vai orar. Porque a gente pensa que o posicionamento de quem está em crise é orar. Orar é um dos posicionamentos. Porque quem está em crise, ele não faz apenas uma coisa para sair da crise. Ele faz várias coisas. E uma das coisas é adorar. E uma das coisas é orar. E uma das coisas é buscar Deus. E aí Moisés fez o que todo mundo faz. Ou o que todo mundo deveria fazer na crise, no problema. Ele foi orar. E aí está a questão, gente. Aí é que entra a questão. Na crise em que ele estava vivendo, presta atenção agora, escute. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo para tudo. Então, quem está em crise, identifique qual é a crise, primeiro ponto. Identifique por que você entrou na crise. E por último, você vai precisar, isso é muito importante, precisar de uma resposta de Deus sobre o que você deve fazer na crise. É tempo, como eu disse em Eclesiastes 3, é tempo de orar apenas na crise. Na questão de Moisés aqui agora, na crise que ele estava, não era para orar. Quando ele ora a Deus, a Bíblia diz que Deus responde a seguinte coisa a Moisés: por que clamas a mim? Ele foi fazer o que todo homem que crê em Deus faria. Ele foi orar. Mas na crise em que Moisés estava, Deus está dizendo a ele: olha, não é hora de você orar. Agora não é o momento de você orar. Toca nas águas. Perceba que eu preciso identificar o que é que Deus quer de mim agora. Primeiro, identifique qual é a crise. É financeira? Identifiquei, pastor. Ela é financeira. Então você precisa, em meio à crise, ou seja, enquanto ela não passa, você não pode se corromper. Você não pode perder a sua fé. Em meio a ela, seja ela oriunda das suas ações ou oriunda de uma circunstância. Por exemplo, quem fica desempregado e entra numa crise financeira, ele não fez por onde fez? Não. Nós estamos vivendo isso agora, o desemprego. Então eu tenho que identificá-la. Mas eu não posso passar o meu tempo todinho adorando e orando, quando na verdade eu preciso ter uma ação diante de Deus. Pastor, eu tenho que saber, é que eu agir ou não é? Aí é com você e Deus. Aí eu não posso te responder. Se o momento que você está vivendo, você tem que agir ou você tem que apenas esperar. Deus tem que falar com você.
Uma pessoa me procurou, não sei se ela está online aqui, até porque eu acho que ela não é nem minha amiga no Facebook, enfim, eu não lembro. Mas ela disse, pastor, ela me chamou no privado, e disse, eu ouvi a sua pregação a semana passada sobre estabilidade financeira, emocional e espiritual. E aí ela queria uma orientação sobre o que ela deveria fazer. E algumas respostas Deus dará apenas a você. O meu papel aqui é te mostrar o que está acontecendo ao teu redor e as coisas que você deve fazer. Agora, a cronologia delas é com você e Deus. O tempo que você deve agir, Deus vai te mostrar. Então Moisés é exortado a Deus porque ele estava orando. Porque aquele momento não era o momento de Moisés orar, era o momento de Moisés agir. Sabe o que está talvez precisando na tua vida? Uma atitude sua, uma ação de uma mulher de Deus, uma ação de um homem de Deus, de um jovem de Deus. Talvez o que Deus está esperando é que você pegue a vara que tem na mão e toque nas águas. E você está orando, pedindo resposta, Deus está dando a resposta. O que você tem na mão? Porque foi isso que levantou Moisés também. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Então toque com a vara. Você está entendendo? Então Deus quer dar direção a você. E Deus trará a resposta cronológica. Quando, pastor? Quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha ajudado você nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Que você entenda que crise é um momento que define a evolução de algo ou alguém para melhor ou pior. A escolha é sua. Se a sua crise vai te evoluir para melhor ou pior. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos aí na sua casa. Quando você está aí agora, eu quero orar para que o Espírito Santo traga paz. Comece, Senhor, agora a acalmar, Senhor, todo o coração aflito, precipitado, Senhor, angustiado. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor traga calmaria agora, Senhor. Traga direção agora para cada pessoa que me escuta agora. Senhor, mostre o tempo certo de cada coisa, Senhor. Traga, Senhor, uma resposta ao coração daquele que me escuta, daquele que me assiste agora. Talvez essa pessoa está em casa com o coração tão apertadinho, tão angustiado, Senhor, vivendo crises emocionais, financeiras, espirituais, profissionais, familiares, existenciais. Mas como essa canção diz, eu quero profetizar, Senhor, que o choro, Senhor, pode até estar durando a noite toda, mas eu profetizo que a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. A alegria do Senhor recairá sobre a sua família, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, em nome de Jesus, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, mesmo que esteja difícil, exalte e glorifique ao Senhor. Eu profetizo a tua paz, Jesus. Acalma cada coração agora, cada coração, cada alma, cada família agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba isso na sua casa, receba isso na sua vida. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Nós
Nossa irmã Rose, seja bem-vinda, Rose Silva. Deus te abençoe, minha querida. Compartilhe essa live. Cristina chegou, né, Cristina? Ela chegou, minha querida. Saudade, viu? Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Cante. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura, diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Oh, decantar a baixeira, A noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. A figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim nós chegamos ao final de mais um culto. Hoje o culto da família. Nós somos a igreja do Evangelho Pleno Vivo. Nós estamos em pé, porque as portas da igreja se fecharam, mas o altar não se fechou. O altar está aberto. O Santo dos Santos está aberto. E nós estaremos lá, em nome de Jesus. Terça-feira nós teremos culto